Estamos retornando agora para mais uma aula. Esta é a quinta aula da série A Redenção em Cristo e as suas consequências. Vejam, a justificação que nós começamos a estudar na semana passada, ela é uma consequência da redenção. Apenas para vocês recordarem o conceito de justificação, nós dissemos que a justificação é um ato de Deus, realizado uma única vez e que está no passado. Portanto, a justificação ocorreu no passado, enquanto que a santificação é presente. Nós veremos isto. E através desse ato, Deus nos declara justos e, portanto, a culpa do pecado já não existe. Então, isso é justificação, foi um ato divino, foi uma realização de um plano de Deus para, então, iniciar em nós aquele processo de restauração. E nesta aula, portanto, nós vamos ver agora a causa meritória da justificação. Então, nós falamos sobre a natureza da justificação, nós conceituamos a justificação, falamos da natureza. E nesta aula, então, que é a quinta aula, vamos falar sobre a causa meritória da justificação. Então vejam aí na tela de vocês que a causa está na eficácia da morte expiatória e vicária do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, essa palavra vicária, que eu já falei para vocês algumas vezes, significa que a morte de Jesus foi substitutiva. Então, Jesus é para nós, para todos os cristãos, para todos aqueles que um dia reconheceram a salvação nele e creram nele pela fé, significa então que Jesus é o nosso substituto legal. Então, por isso que ele é o nosso justificador, por isso que ele é o nosso redentor, por isso que Jesus é o nosso salvador, é o nosso advogado, é o nosso fiador de uma mais excelente e eterna aliança no seu próprio sangue. Então, a causa está na eficácia da morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, ninguém discute a questão da eficácia dessa justificação, dessa obra salvífica de Jesus por nós na cruz do Calvário. Portanto, a causa está nele, ele é a causa. Até esse momento nós temos visto que tudo isso nós recebemos pela fé, porém quem realiza é Deus. O ato justificativo a respeito das nossas almas, a respeito de cada um de nós, esse ato é realizado por Deus. Portanto, com relação à causa meritória, portanto, quem está em Cristo está quite com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Agora, não pesa mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vejam esta afirmação. Portanto, quem está em Cristo está quite com a lei de Deus. E é isso que Paulo revela quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14, falando a nós, demonstrando a nós que todo o nosso escrito de dívida que nós tínhamos perante Deus, Jesus cancelou na cruz do Calvário. Ou seja, ele pegou a nossa dívida, tudo aquilo que era contrário a nós, que a própria lei nos condenava, Jesus então vem e nos justifica. Então, quem está em Cristo está quite com a lei de Deus. Ele não deve mais para Deus, porque aprove a Deus justificá-lo mediante a morte do seu Filho na cruz do Calvário. É uma obra divina e nós não temos como nos justificar e nós não temos como discutir com Deus se ele está sendo justo ou não. A Bíblia declara que nós aceitamos
essa verdade pela fé, que Jesus, através da sua morte, quitou todo o nosso escrito de dívida, e nós estamos quite com a lei de Deus e com a justiça de Deus, porque o sangue de Jesus, o sangue redentivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a sua morte expiatória, essa ideia de expiação é aquela ideia do sangue sendo aspergido sobre o propiciatório, que era aquela tampa que estava sobre a arca da aliança. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele atravessava o véu, porque tinha um lugar santo, o véu e o santíssimo lugar no modelo do tabernáculo que nós encontramos no tabernáculo de Moisés e também no templo de Salomão. Então, entre esses dois compartimentos, entre o santo lugar e o santíssimo lugar, havia o véu que separava. Porém, então, quem é que entrava uma vez por ano, além do véu, no santíssimo lugar, era o sumo sacerdote. E ali ele aspergia o sangue pelo perdão dele mesmo, sumo sacerdote, e pelo perdão do povo israelita, pelo perdão do seu povo, daqueles que estavam com ele na mesma aliança, do povo hebreu. Então, Jesus, a Bíblia diz que na sua morte, ele também inaugurou um novo caminho. E a Bíblia diz que no momento da sua morte, o véu se rasgou. O véu do templo, que foi restaurado, porque o templo de Salomão, ele foi destruído totalmente em 586 a.C., depois em 516 ele foi reinaugurado, na verdade ele foi reconstruído por Zorobabel, não no mesmo nível que era o templo de Salomão, em termos de suntuosidade, era um templo com uma suntuosidade menor, não tinha aquela qualidade do templo de Salomão. Quando chega por volta do ano 27 a.C., o rei Herodes, o Grande, ele inicia um processo de reforma desse templo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, por volta do ano 30 depois de Cristo, o véu do templo, desse templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, esse véu se rasgou de cima a baixo. Deus então dizendo para nós, Deus dizendo para os judeus que não havia mais separação. Então, como diz aquele louvor, o véu que separava já não separa mais, porque Jesus nos inaugurou um novo caminho. Então, Deus está mostrando a nós a questão da obra de Jesus, que ele aceita a obra de Jesus, e quando ele entra além do véu, ele como sumo sacerdote, na qualidade de sumo sacerdote e também como Cordeiro Imaculado de Deus, ele oferece sobre o altar o seu próprio sangue. Por isso que ele é o fiador de uma superior aliança. É exatamente nessa obra de Jesus que nós estamos firmados. Portanto, a causa meritória, os méritos da justificação, todos eles pertencem a Cristo. Por isso, somente ele foi encontrado digno de abrir o livro. Então, em Cristo nós somos justificados. Ele é a causa, ele merece o louvor, ele merece a adoração. Nós não temos nada para dizer que merecemos a justificação. Não há nada em nós. Deus não conseguiu enxergar nada de valor em nós. Pelo contrário, ele viu em nós o pecado de Adão, que passou de geração por geração e chegou até nós, e esse pecado é suficiente, ou era suficiente, para nos condenar. Portanto, todos aqueles que não estão em Cristo, todos aqueles que ainda não confessaram, não reconheceram essa situação de pecador, todos esses que carecem da glória de Deus, se eles não confessarem a Jesus Cristo com a boca
E se eles não crerem no coração, essa condenação vai permanecer até o dia do juízo, e então haverá um grande lamento, porque as pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão tendo a oportunidade de crer em Cristo, porém ainda não o reconheceram como o único e suficiente Salvador. Portanto, quem está em Cristo está quite com a lei de Deus. Deus aceita a justificação em Cristo. O sangue de Jesus satisfaz plenamente a justiça divina. Guarde essa informação. O sangue de Jesus satisfaz plenamente a justiça de Deus. Deus não justifica o pecador em razão de qualquer coisa nele operada. Olha que informação importante. Ou por ele feita, porém, somente em consideração da obra de Cristo, isto é, Deus imputa nos seus filhos, no eleito, a obediência e a satisfação de Cristo. Portanto, dentro da causa meritória, novamente nós vamos ver que nós somos passivos em relação à justificação. Nós a recebemos, mas quem recebe todo o louvor, quem tem os méritos, ou melhor, quem tem os méritos da justificação é Cristo. Então, Deus não nos justifica em razão de algo que existe em nós que possa atrair a Deus até nós. Não é isso. Pelo contrário, é o amor dele que vem até nós. Portanto, a justificação, a redenção, a justificação, ela é unidirecional, ela vem de Deus para o homem, de Deus para o pecador, de Deus para a sua igreja. E nós somos salvos mediante a fé, como nós vamos ver, mas a causa meritória é Cristo. Agora, então, sobre a causa instrumental da justificação. Aí, agora, é importante nós entendermos isso para nós, para que isso fique claro a nós, que até mesmo a questão da fé que nós recebemos é dom de Deus. Então, olha só, a causa instrumental da justificação é a fé, ok? Então, a fé é a causa, porém é importante que nós entendamos o que está escrito agora. Não somos justificados por causa da nossa fé. Eu coloquei aí nossa ainda entre aspas. Mas sim mediante a fé que Deus mesmo imputa em nós. Pela fé nos apropriamos da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa informação também é fundamental nós entendermos para que nós não venhamos a nos gloriar, para que nós não venhamos a pensar que nós somos merecedores da justificação, como nós vimos, a causa meritória é Cristo, porém a justificação ela tem uma causa instrumental, por meio da fé. Isso é uma causa instrumental. O instrumento da justificação é a fé. Então nós recebemos a justificação pela fé. Entretanto, nós não respondemos com uma fé que nasce no nosso coração independente de Deus. É isso que tem que ficar claro para nós. Quem vai imputar fé no nosso coração, quem vai quebrar esse coração endurecido, empedernido, vamos dizer assim, tá? Um coração de pedra, e vai gerar em nós, pela sua graça, a fé e a confiança em Cristo Jesus, é Deus mesmo. Então nós não somos de forma alguma justificados por causa da nossa fé. Na verdade, repito, a redenção, a justificação são unidirecionais, vêm de Deus para o homem, e o homem não teria por si só condição de responder a Deus pela fé. Por que o homem não tem essa condição? Porque o homem, após a queda, ele então tornou-se pecador, ele passa a ser escravo do pecado. É isso que Paulo fala
em Romanos capítulo 7. O homem é escravo do pecado, portanto, ele está debaixo do pecado, houve uma depravação, o homem é depravado, não no sentido de depravação moral, que envolve também, mas nós temos graus de depravações, né? Mas podemos dizer que o homem por si ele é depravado e por causa da depravação ele não tem em si condição alguma de buscar a Deus e de receber a Deus como se a fé pertencesse a ele. Não, quem imputa essa fé, quem realiza essa fé, quem gera a fé no coração do homem é Deus. Não, o homem não tem condições alguma de realizar essa resposta para Deus. Portanto, nós temos Deus operando todas as coisas. Então, nós temos a redenção em Cristo. E quem aplica essa redenção é o Espírito Santo. Então, nós temos a criação, nós temos a queda. Depois, Deus, então, nos escolheu para Ele mesmo antes da fundação do mundo, como Paulo revela na sua carta aos Efésios. Ele nos escolheu nele, para a glória dele, antes da fundação do mundo. E então Ele nos redime. Dentro do propósito de Deus estava então a redenção em Cristo. E através da redenção, então, nós temos as consequências da redenção. E a justificação é uma dessas consequências. Portanto, Jesus nos justifica. Jesus é a causa meritória, porém a fé que Deus gera em nós, que Deus coloca em nós, é a causa instrumental da justificação. Então, pela fé, agora recebida de Deus, nos apropriamos da obra expiatória de Cristo Jesus. Então Deus, através da fé, coloca no nosso coração essa clareza de que a morte de Jesus teve efeito, de que a morte de Jesus é eficaz, de que a morte de Jesus foi suficiente e Deus aceita o sacrifício de Jesus, porque a justiça de Jesus é a justiça de Deus. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, ele sendo judeu, sendo fariseu, sendo profundamente conhecedor da lei de Moisés, ele vai dizer o seguinte, ali em Romanos capítulo 10, que o desejo do coração dele era que os judeus fossem salvos. Porém, eles eram zelosos. Zelosos do quê? Da lei de Moisés. E eles confiavam na justiça que vinha da lei, e não na justiça de Deus que vem pela fé em Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai nos mostrar essa questão, então, da justificação pela fé, o que nos torna totalmente diferentes daqueles que ainda não foram tocados, não foram alcançados pelo Evangelho. E aí entra a função da igreja. É importante que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, entendamos que a pregação do Evangelho é fundamental. Que nós entendamos que o mundo perece porque o mundo não tem o conhecimento. O conhecimento que Deus gerou no nosso coração é fruto da pregação do Evangelho. Também em Romanos capítulo 10, Paulo fala dessa necessidade da pregação. Ele fala o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, Paulo vai deixar claro essa questão da igreja pregar. Então, nós que somos igreja devemos pregar. Nós devemos também enviar os missionários, enviar os pregadores, para que o Evangelho seja anunciado e as pessoas possam crer. Então, para que as consequências da redenção possam acontecer também na vida daqueles que vão receber a pregação do Evangelho. E concluímos então esta aula com Romanos capítulo 8, de 33 a 34. Veja que Paulo vai fazer aí algumas perguntas. Ele vai perguntar assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa é a primeira pergunta. E aí ele responde: é Deus quem os justifica.
O que Paulo está querendo dizer com essa resposta dele? Que não há como condenar, não há como acusar aqueles aos quais Deus justificou. E aí ele pergunta: quem os condenará? Da mesma forma, não tem como sermos condenados. Por quê? Porque ele vai responder o seguinte: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Logo, a obra de Jesus na cruz do Calvário foi estratégica, foi perfeita e é suficiente para garantir a nossa eternidade na presença do Pai. Minha oração é para que vocês continuem crescendo na graça, continuem crescendo no conhecimento do Senhor e que vocês possam continuar perseverantes. Temos ainda mais 2 aulas dessa série, A Redenção em Cristo e Suas Consequências. Tenham todos um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.